Agora, vou te convidar para esse papo porque eu sei que todo mundo tem dúvidas, principalmente as mamães. Quando a gente fala aí dessa fase nossa, adulta e etc., a gente até fica mais tranquilo. Mas quando a gente fala de vacinação, quando a gente fala de gripe, quando a gente fala de vírus, quando a gente fala de influenza, eu sei que as mamães piram, porque realmente é uma preocupação. Então a gente convidou mais uma vez a doutora Letícia Fiório, que é infectologista. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Tudo bem? Tudo bom, boa Para tarde. nos falar a respeito deste assunto, nos atualizar da questão do Covid, das vacinas. Então faça um convite, perguntem, mandem mensagem no @VocêBonitaTV para a gente participar e colocar, né, todas as dúvidas de vocês. Doutora, eu vou sentar aqui ao seu lado. Tá Com bem. licença, para a gente começar, vamos falar de sintomas e vamos entender por que os casos de influenza estão aumentando e principalmente nas crianças. Bem-vinda. Tudo bom, Carol? Mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Prazer nosso. A gente tem enfrentado, né, Carol, essa baixa taxa de adesão vacinal, porque hoje nós temos a hesitação vacinal, coisa que não havia nos anos anteriores. De 2015 para cá, começou a haver um questionamento, o que se intensificou muito durante a pandemia, né? Tudo isso decorrente das falsas notícias, das notícias que não tinham fundamento. Isso amedrontou muitos pais, deixou as pessoas inseguras, né? Inclusive adultos. Então, por exemplo, para as doenças terem controle, nós temos que ter uma taxa de vacinação superior a 90%, 95%. Tá. E a de influenza o ano passado chegou a 68%. E a de influenza já é uma vacina, se a gente for pensar assim, conhecida, Sim. né? Que há muito tempo. Então a gente fala, todo ano tem que tomar a vacina da gripe. Sim. A gente fala dessa forma, né, doutora? Mas Eficácia comprovada, né? Segurança comprovada, sabemos que ela não causa doença e ainda assim existe essa hesitação. Eu acho que muito por conta também que nós não vivenciamos tantas doenças, por exemplo, pólio. Tá. Nossa geração não viu doentes da pólio. E aí foi uma doença erradicada, então hoje não se teme mais. Entendi. Aí por não estar frente ao perigo da pólio, do sarampo, as taxas de vacina estão super aquém do que a gente precisa. Isso deixa duvidoso também por causa do Covid. A gente viu muita gente falecer por Covid, casos de muita gravidade. E hoje a gente não entende porque também a taxa de vacinação da Covid não atinge as nossas expectativas. Já eu vou te pedir até para atualizar a gente de números, né? Como é que está sendo essa questão da Covid neste momento, que é sempre Sim. importante. E a gente está no outono, então eu gosto de insistir nessa questão climática, porque principalmente em São Paulo, a gente sabe, o tempo está super seco agora, o outono é lindo, aquele céu azul, eu sempre brinco aqui, mas é uma estação que traz alguns problemas respiratórios, porque Sim. as pessoas que têm mais alergias acabam ficando mais sensíveis. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso, porque no final as crianças acabam sofrendo muito e os pais ficam, né, naquela angústia de não saber resolver. Claro que não vai mandar para a escola porque pode ter uma febre, aí contamina a outra criança. Como é que a gente olha para esse cenário, doutora? A criança adoece, né, Carol? Todo mundo que tem filhos sabe que a criança, e especialmente as crianças em fase escolar, acabam adoecendo e porque não tem só influenza, não tem só Covid, tem outros diversos vírus respiratórios. As crianças são muito acometidas pelo vírus sincicial respiratório. Então, são algumas fragilidades. O sistema imunológico da criança, ele é bem protegido com a situação vacinal. Você vê, nós temos um Programa Nacional de Imunização, que é referência a nível mundial, só que a gente sempre teve cobertura de 95%, por isso que as crianças adoeciam mais pelos vírus mais banais. Entendi. Né? Então hoje a gente vê, estamos entrando na estação das janelas fechadas, do clima mais seco e as taxas de vacinação baixas, então tudo isso favorece que ocorram os surtos e as epidemias de diversas doenças, não só a influenza, a Covid, como tantos outros vírus respiratórios. E pensando nessa questão até da vacina, gente, tem um calendário, né, que pediatras ali passam para os pais, que é importante os pais estarem atentos, que é um calendário que é coberto, inclusive, pelo Sistema Público de Saúde, né? Então, que não dá nem para dizer, olha, não é uma vacina que teria um custo extra, né, quando a gente fala dessas do calendário. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual é a diferença
diferença, então, da vacina esse ano, né? Que é essa que a gente já começou aí, vocês já começaram a campanha de vacinação. Sim. Falando um pouquinho da influenza, esse ano nós temos como se fosse 3 tipos de vacina, digamos assim. No SUS, nós vamos ter a trivalente. Ela é composta por 3 tipos principais do influenza. Então, tem o influenza A H1N1, influenza A H2N3 e tem o influenza B, a cepa Vitória. Na vacina privada, na quadrivalente privada, nós temos um acréscimo, além desses 3 tipos, da influenza B Yamagata, que é a outra cepa, vamos dizer assim. Então, o que muda do que tem no SUS para o que tem no privado é esse tipo de influenza B. Tá. E as crianças têm a cobertura, tem a indicação de vacina pelo SUS dos 6 meses até os 5 anos, 6 anos incompletos, né? Ok. Os idosos acima de 60 anos e os grupos mais vulneráveis, tá? Se os pais desejarem fazer a vacina privada, realmente tem um ganho vacinal com influenza B. E depois a gente pode falar um pouquinho mais da outra... Dessa outra cepa. Da vacina que tem o booster, né? A high dose, que a gente chama para os idosos acima de 60 anos. Também tem essa, então? Tem. Agora, esse ano a gente ela tem 4 vezes mais antígeno do que a nossa vacina comum, que tem 15 microgramas, essa vai ter 60, porque o sistema imunológico dos idosos é um pouco menos responsivo e tem imunossenescência. Ele envelhece e cai mais facilmente os anticorpos. Então, quem mais precisa de um reforço adicional da vacina. Olha que interessante, gente, não sabia. Então, tem mais uma opção. Sim. Acho que a gente tem que estar atento, tirar todas as dúvidas, mandem mensagens. Eu vou colocar só na tela alguns sintomas, porque como você disse, doutor, é H1N1 para lá, H2, Não, a gente fica até perdido e tudo bem, que não me interesse muito o nome desses vírus, mas que sim, a nossa corrida rápida para conseguir descobrir qual deles, né? Sim. E conseguir solucionar. Então, eu vou ler alguns sintomas aí da influenza para vocês. Seria dor de cabeça intensa, calafrios e tremores, febre alta repentina, dor de garganta, coriza e espirros, náuseas e vômitos, dor muscular e fadiga. Esses são os principais. E quando a gente fala das crianças, as crianças dão aquela caída, né? A gente já comentou isso aqui em outras pautas. Elas ficam prostradas. Sim. Se até os adultos ficam, imaginem as crianças. Sim. Então, vou lá e já volto para a gente conversar sobre sintomas e entender hoje o que está disponível para que a gente descubra o quanto antes, né? O que os pacientes têm e quais são os remédios disponíveis. Porque eu me lembro que na questão do Covid, a gente tinha aquela sensação que a gente não tinha um medicamento. Mas quando a gente fala de influenza, temos, né? Temos. Já vamos falar sobre isso. Perfeito. E você aí de casa, vai mandando perguntinha no @VocêBonitaTV, porque a gente está ao vivo. A gente vai falar de influenza, a gente vai falar de Covid. Mandem mensagens para a doutora, que a doutora está aqui sempre ao vivo, prontinha para responder todas as dúvidas. E na verdade, gente, quando a gente fala até dessa questão de doenças respiratórias e dessa época do ano, a gente sabe que o que está muito associado a tudo isso, os vírus estão aí, os vírus não vão sumir, é a nossa imunidade. Então, a gente tem que se cuidar, porque essa é a parte que tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. E agora a gente vai entender, né, com todo o avanço, então, até na questão vacinal, mas também dessa investigação. O paciente chega no hospital, doutora, porque quando a gente fala de um estado já como esse, de prostração, até de febre alta, né, em crianças a gente se assusta um pouco mais, tem que ir para o pronto-socorro. Tem. E aí o que é feito nessa triagem aí? Como é que hoje está essa investigação? Sim. Para os grupos que podem evoluir com maior risco, tem testagem disponível, mas também, lembra que nós conversamos, depende um pouco da instituição. Tá. Nem sempre nós vamos ter testes disponíveis em todos os lugares, inclusive no SUS. Algumas farmácias, elas já disponibilizam o teste rápido que testa Covid e influenza. Isso é uma grande evolução. Bacana. As grandes instituições também têm o painel viral, que identifica outros vírus respiratórios. O diagnóstico é sempre muito importante, tanto epidemiologicamente, né, quanto para a gente saber quais doenças estão sendo mais incidentes, quais podem evoluir com maior gravidade, né? Sem dúvida. Então, nós sabemos que a vacina permite quadros menos intensos, mas todas elas começam com o mesmo quadro clínico, né? Umas prostram mais, outras vão prostrar menos, outras vão dar inapetência, mas todas começam com quadro febril, coriza. Então, nós precisamos diferenciar através da testagem. E falando em influenza, a gente tem medicamento para isso, diagnosticado ali, né? Então, tendo certeza que é o vírus da influenza, então
podemos entrar com o medicamento. Isso. A indicação realmente é para os grupos que tendem a evoluir com maior gravidade. Tá. E o momento ideal de nós entrarmos com a medicação é até 48 horas do início dos sintomas. Por isso que o diagnóstico é importante. Entendi. Né? A medicação precisa ter indicação e até 48 horas é o momento perfeito de se entrar com a medicação para redução de sintomas, encurtamento do período e redução de transmissibilidade também. Tem isso também, né, gente? A gente tem que, essa parte aí de ficar num isolamento, entre aspas, e respeitar para que outras pessoas também não sejam contaminadas. Vai ajudar bastante, né? Quem tem aí esse bom senso. Sim. Agora, doutora, quando a gente fala também dessa questão de influenza e desses quadros, a gente sabe que o público que tem, as pessoas mais alérgicas, elas vão ser mais sensíveis. É uma coisa impressionante. Claro que às vezes a pessoa não sabe que ela é alérgica, porque ela não sente nada, mas ela fica com mais quadros como esse. Tem alguma dica, né, pra gente passar por esse outono aí, cuidando dessa questão respiratória, quem tem um quadro aí de alergia? Carol, eu acho que o importante que nós aprendemos com a pandemia é que a máscara é uma aliada, né? Então, se a gente está com sintomas respiratórios, as crianças não são ideal de serem enviadas para as escolas, mas nós adultos que trabalhamos podemos colocar a máscara até um clareamento do quadro, até a gente entender se é alérgico, se é influenza, se é algum outro vírus que não requer isolamento, mas a máscara é uma grande aliada nesse momento para que a gente proteja de outros vírus nos infectarem simultaneamente e da gente transmitir o que quer que seja para outras pessoas. Aquela questão de lavagem nasal, Incrível. esses cuidados são necessários, né? Eles são necessários porque mantém a umidificação da via aérea, como você falou, o clima mais seco. Então, se a gente mantém esses hábitos, não somente quando tem sintomas, mas de rotina nos períodos mais secos, de lavagem nasal, hidratação por via oral também é importante, porque as pessoas bebem menos água do que deveriam. É verdade. O ideal é de 35 a 40 ml por quilo por dia. Quando tem sede, já está desidratado. E a hidratação do nosso corpo também começa na ingesta, né, hídrica. Então, esses cuidados, a boa alimentação, para tentar manter uma imunidade, né, melhor, uma qualidade do sono. Todas essas questões contribuem para que a gente enfrente melhor esse período. Tá aí. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, aproveitem. Estamos ao vivo hoje falando de um assunto bem importante. Cristina, muito obrigada, um beijo. Tenho 54 anos e nunca tomei a vacina da gripe, porque nunca fico gripada. Raramente tenho resfriado leve. Mesmo assim, é necessário vacinar? Olha que coisa interessante, né? Faz a gente pensar realmente. Você fala, poxa, eu nunca tive. Então, e aí, doutora? Sim, é importante vacinar. Quanto maior o número de pessoas vacinadas nós temos, menor a circulação viral, as mutações decorrentes desse vírus e as situações que podem prejudicar outras pessoas. Então, quando a gente fala das estratégias de imunização, a gente fala também em bem-estar coletivo. Ela tem 54 anos, excelente, que nunca tenha tido quadros gripais intensos, mas ela está chegando nos 60 anos, se aproximando de uma idade que pode ficar mais vulnerável e desenvolver quadros graves. Então, a vacina realmente, ela produz anticorpos para um melhor enfrentamento. Então, se até o momento ela não adoeceu, isso é excelente, mas a vacina é muito importante para que ela tenha essa imunidade estabelecida. Tá aí. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada. Drica, um beijo. Quem está se tratando de hepatite B e é asmático, pode tomar as vacinas bivalentes da Covid e da influenza? Pergunta boa também. Pode tomar, deve tomar, se possível, tomar as duas juntas no mesmo dia. Esses grupos que têm doenças respiratórias, cardiológicas, pessoas que têm doenças crônicas como hepatite B e são imunocomprometidas, são os grupos que podem evoluir com maior quadro de gravidade. São as primeiras pessoas que devem se vacinar, tá? E não tem contraindicação de tomar a bivalente junto à influenza no mesmo dia, não tem problema. E quando a gente fala dessas vacinas especificamente, Covid, influenza, hoje, então, não tem contraindicação. É só quem tiver, talvez, aquela, como você diz, alguma alergia ligada a um dos componentes da vacina, doutora? A contraindicação da vacina é a anafilaxia, reação alérgica extremamente grave. Certo. Antigamente, para a vacina da influenza, como ela é produzida em ovo, né, embrionado, as pessoas alérgicas ao ovo tinham medo, ficavam temerosas, mas não precisa ter esse medo mais. Só se tiver anafilaxia. Nesses casos, cabe ao médico decidir a melhor estratégia. E se ele optar dizer que o risco do paciente em ficar sem a vacinação é maior do que arriscar, ela vai tomar supervisionada, com observação pós-vacinal, num ambiente todo estruturado. Perfeito. Tem mais perguntinha do público? Olha lá. Obrigada. Não, essa da Drica já foi. Acho que é a próxima agora que vai entrar pra gente. Mais uma na tela. Estamos ao vivo. Aproveite. Olha lá.
É um clássico. Quer me cantar, Glaucia? É um clássico, né? A cena ali do termômetro, gente. Sim. Creuza, obrigada, um beijo. Minha filha de 23 anos tomou a vacina da gripe e depois de uns 20 dias pegou uma gripe fortíssima. Garganta, cansaço, falta de apetite, sem voz. Enfim, queria que explicasse se ela não estaria mais protegida depois da vacina. Então, como é que é essa questão dessa janela, né? Desse período dos 20 dias? Nós recomendamos que a pessoa, ela demora uns 14 dias para produzir os anticorpos. Mas como nós falamos, não tem só o vírus influenza A, H1N1, H3N2, não temos só esses vírus circulantes. Tem o vírus sincicial respiratório que acometia muito mais crianças, hoje nós vemos o acometimento dos idosos. Então, tem outros diversos vírus que não somente são esses das vacinas. A gente tem vacina para Covid, vacina para influenza, mas nós temos as pneumonias também. A vacina pneumocócica é uma vacina que está no calendário nacional de imunizações para as crianças, para alguns grupos de adultos também, mas a gente tem que estar se protegendo contra outros micro-organismos. Pode não ser só pela influenza, pode não ter sido uma gripe por influenza. Mas dizer que a vacina acaba diminuindo nossa imunidade é fake, doutora? É fake, Carol. A gente estava conversando um pouquinho ali há pouco, né? Sobre o quanto o impacto das fake news foram desastrosos na adesão da vacina. Tanta coisa foi falada sobre autismo e foi desmentida, né, sobre desenvolvimento de doenças cardiológicas graves e também dizer que enfraquece o nosso sistema imune é uma das grandes fake news, porque se a gente está inserindo um micro-organismo inativado, que não causa doença e que produz mais anticorpos para um futuro enfrentamento, como isso pode ser negativo? Nós temos um histórico de diversas vacinas que nós controlamos doenças que são infecciosas. Como que a gente pode, tendo mais anticorpos, mais soldados para brigar com os micro-organismos, enfraquecer? Não faz sentido. E o que pode acontecer muitas vezes, e aí, gente, dá para saber, né? No momento ali que a gente está tomando a vacina, o corpo está mais fragilizado por alguma outra questão que tenha acontecido. Sim. Né? Até emocional, que isso também mexe com a nossa imunidade, questão emocional, estresse, né? Sim. E às vezes, né, como essa última pergunta aí, que ela conta dos 20 dias depois que a filha pegou e tal, foi por uma outra coisa e aí casou de ser meio que ao mesmo tempo. Às vezes é uma coincidência, né? Mesmo. Fazer o quê? A gente também tem que pensar assim de uma forma com bom senso, e falando dessa vacina da influenza, vacina da gripe, é realmente super importante, né? Aqui em São Paulo, então, nem se fala. Sim. Com essa mudança climática que a gente tem aí de manhã até o final do dia. Eu sei que eu tomo todos os anos e é sempre ótimo. Graças a Deus, a gente está aqui todo dia, né, não, diretora? Maravilha. Estamos aqui, é o que a gente fala, estamos fazendo a coisa certa para estar aqui Sim. com a imunidade bacana. E eu vou te agradecer mais uma vez. Quem quiser saber mais, então pode entrar em contato com você lá no seu Instagram, tirar dúvidas com a doutora Letícia Fiório, que é infectologista, @doutora Letícia Fiório, tudo junto, @doutora abreviado, Letícia Fiório, tudo junto. Vocês já encontram, né, o Instagram, podem mandar mensagens e esse momento aí que vocês estão falando da vacinação, já começou, né? Já começou. Já não percam tempo. Não. Obrigada mais Carol, uma vez, obrigada doutora. a você. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima. Viu? Obrigada. Obrigada. Agora.